Boa tarde, meus amigos da Fazenda Bonanza. Que prazer imenso ter vocês aqui, né? Falar um pouco daquilo que a gente mais tem na nossa região, que a gente é referência na Zona da Mata, falar sobre café e ter vocês hoje aqui que trabalham com uma linha de café de qualidade é um prazer imenso, né? Vou deixar vocês se apresentarem, quem vocês são, de onde vocês né? Podemos começar por... Ela. Márcia. Eu sou Márcia, sou casada com o Vanderlei, né? Nós temos 2 filhos e 3 netos. E eu sou de Carangola, nasci e fui criada em Carangola, trabalhei na educação por um bom tempo, né? E assumimos aí junto com o Vanderlei a família, né? Que acabou juntando Fervedouro e Carangola. Que bacana. E o senhor, Vanderlei? Então, eu sou natural de Fervedouro e carrego a bandeira, né, de falar muito bem de Fervedouro em todos os aspectos. Uhum. E sempre falo que não é tão fácil assim, né, porque é uma região muito grande, que tem muito potencial e pouco conhecida. Né? Eu trabalhei com linha de leite, inclusive nesse trajeto aqui de Ponte Alta, dos 11 aos 18 anos, dirigindo e trabalhando com linha de leite. Então, né? O senhor conhece a região? Conheço toda a bem. região. E depois tive o privilégio de entrar numa empresa, uma grande empresa, né, CEMIG, e trabalhei lá por 29 anos e meio. E foi assim, um período muito bacana da vida e de conhecimento, de oportunidades. E eu não quis crescer na empresa para não ter que sair de minha região. Aí busquei um trabalho paralelo, onde meu avô me incentivava muito nas questões das terras. Eu tinha um contato muito bom tive um contato muito bom na infância e tomei gosto de trabalhar na terra. E paralelamente à CEMIG, eu fomos juntos construindo um patrimônio de investir em terras, principalmente com lavouras de café. E as nossas propriedades estão localizadas aqui em Fervedouro e São Francisco. O senhor falou, né, que vocês foram investindo. Então, de berço, vocês já mexiam com café ou vocês mexiam com outras culturas? Por exemplo, eu sou criado mexendo só com café. A minha noiva lá, eles mexem com boi. Eu falo, se vocês dependerem de mim para tocar um boi, vocês vão passar raiva. Eu tô sempre mexendo com café, né? É algo que veio do meu pai, veio do meu avô, então a gente sempre pegou e teve esse cuidado. O senhor também veio já ou não? Primeiro investiu para depois mexer com café? O capital que a gente tinha para investir era muito pequeno. Aí quando a minha avó faltou, no ano de 94, aí meu avô sinalizou, Vanderlei, alguns herdeiros talvez queiram vender as terras dele e vai ser um momento de oportunidade de você adquirir. Aí adquiri uma pequena quantidade, na época foram 10,7 hectares, que dá em torno de 3 alqueires e 1/4, né? Isso é um bom, né? É um bom... dá um bom volume. Sim, mas aí pensando que é uma pequena área de terra, aí o que dá mais certo em nossa região é a cultura do café. E começamos a investir em café. E de uns 15 anos para cá, que começamos a ter um pouco mais de terra e pareceu a vontade de investir também em gado, né? Eu trabalho também hoje com gado de corte. Também tem o gado. A fazenda hoje tem uma parte dela que é voltada ao gado de corte. Mas o senhor já mexia? Já tinha o costume ou o senhor foi aprender a mexer com gado de corte? Porque eu falo que tudo que a gente aprende do novo, não importa a área, né? Eu falo que eu era um amante da tecnologia, né? Sonhava em mexer com o computador, mas quando eu vim trabalhar com a fotografia, por mais que eu já dominava um lado muito bem, a gente sofre muito, né? Porque tudo que você vai fazer de novo, a gente tem que ter uma adaptação, né? É tudo muito desafiador. Você já tinha um pequeno costume também com o gado? Pessoal, acho que tudo vem ligado, né, à nossa memória afetiva. Então, como eu disse, na época de férias, eu passava na fazenda do meu avô durante todos os dias, os 30 dias de férias escolares. Então, eu criei aquele ambiente, fui criado naquele ambiente rural. E lá na fazenda do meu avô, cuidava de porcos, né? Na época tinha muita criação de porcos na nossa região. Sim. Eu trabalhava na limpeza, ajudava, né? Para mim era quase um hobby, uma satisfação. Sim. E junto a isso tinha o curral, né? Tinha uma pessoa que era responsável do curral, onde eu também ajudava. E as lavouras. Acompanhei meu avô plantando lavoura de café e fui criando um gosto, principalmente com as relações humanas. Nós tínhamos o hábito de levantar muito cedo, tipo às 3 horas da manhã levantávamos e ia para a cozinha
onde era feito o café e era um bate-papo para esperar o sol nascer, pro dia clarear para começar os trabalhos. E lá a gente ouvia o rádio, na época tinha o tal de Zé Bétio, e a gente acompanhava aquilo, bons bate-papo, causas, e foi muito bom e gostoso. Esses costumes muito bom, né? Eu trago esses costumes até hoje. Eu acordo de manhã, vou para casa dos meus pais tomar café e a gente senta e passa 1-2 horas só conversando. Nesse momento nós não trabalhamos, não faz nada, só fica batendo papo, colocando as coisas em dia. Porque é o que eu falo que quando a gente está com como é que eu posso dizer? Alegre, bem em família, no trabalho, parece que as ideias fluem melhor. Porque para fazer isso aqui, você depende de ideias, né? Pra gente montar qualquer coisa na vida, a gente precisa de ideias. Mas deixa eu perguntar agora, Márcia, você teve essa raiz também na região rural ou não? Não. Então, eu nasci em Carangola, né? Um pequeno município também, né? Mas... Já era dentro da cidade? Só dentro da cidade, né? Minha mãe costureira, meu pai trabalhava com obras, é um mestre de obras. E a gente esteve ali, morava perto da escola, então toda uma vida urbana, né? Somente mesmo, nem a passeio a gente ia na roça, né? Não tinha familiares também? Não, porque a minha família não é da região, minha família é de Visconde do Rio Branco, meus pais eram de lá, então a gente não tinha nem familiar, nem tia para visitar, como o Vanderlei sempre teve. Então era só o nosso núcleo mesmo, sabe? E como é que vocês se conheceram então? Então, a gente se conheceu através da igreja, nos grupos de jovens, né, da igreja católica. E a gente começou a participar de alguns do mesmo grupo, né? E daí a gente começou a namorar e foi trilhando, né? E aí vocês se casaram? Casamos, né? Como é que foi? Vocês foram pra onde? Vocês ficaram em Carangola? Vocês vieram pra Fervedouro? Aí você agora começou a participar desse momento já mais rural, agora já tem que fazer visita, foi pegando gosto. Exatamente. Como é que essa parte aí, até chegar na Fazenda Bonanza, que trabalha hoje com esse corte de café? É uma história bem interessante mesmo, porque aí eu comecei a ter esse contato. Eu nunca tinha ido numa fazenda, numa roça, que a gente chama. E aí, a família dele sempre o costume de ir na casa do avô final de semana. Todo sábado e domingo ia pra lá, pra casa do seu Darcy. E aí eu já acompanhava ele com a mãe dele, a gente ia junto mesmo namorando e passava o final de semana lá. Foram os primeiros contatos, né? Ainda convivi bastante com a avó dele, com o avô. E aí que foi meu primeiro contato, né? E ainda assim, aí a gente casou, né? E ficou morando em Carangola, tá? Morando em Carangola. Eu na área da educação, ele trabalhando na empresa, paralela à empresa, ele cuidava da roça, né? E a gente foi trilhando isso aí. E eu sempre mais distante da fazenda, eu ia mais como apreciadora, como visitante. Mas gostava? Não era aquela pessoa que tinha relíquia de... No princípio eu tinha muito medo. Eu tinha muito medo. Medo de bicho, medo de cobra. Até hoje, eu tenho muito medo de boi. Muito. É incontrolável mesmo. Né? Eu chego assim, entrar em pânico no meio de se eu avistar um boi, eu não sei mais o que eu faço. Eu perco total. Mas são muitos, não é algo exclusivo da né? São muitos. Mas hoje eu já convivo muito bem. Eu falo assim, de ver uma cobra, por exemplo, se eu a vir, né, aí beleza. O difícil é a gente não ver e acabando, né, pode acontecer um acidente, enfim. Hoje eu gosto muito, Você disse que trabalhou como professora também? Sim. E tudo lá em Carangola? Em Carangola, na região. A senhora veio em qual área? Foi magistério? Como que foi? Então, trabalhei na educação desde os pequenos, na creche pública municipal, com os pequenininhos. Trabalhei na rede privada como sócia proprietária da Escola Oficina do Saber, né? Fomos uma das fundadoras da Escola Oficina do Saber. Na rede estadual como professora e no final da carreira como inspetora escolar. Olha só. Né? Foi assim minha trajetória. Então eu peguei desde a alfabetização. Uns 20 anos ali então? Foi mais 30 anos ou mais, né? Até me aposentar como inspetora. Nossa, né? É muito desafiador, né? Meu irmão trabalha, hoje ele está fazendo o mestrado dele em café, né? Vai fazer um podcast conosco. Não só ele, mas também a coordenadora do projeto. Eles estão lá em Viçosa. Viçosa é a 7ª maior faculdade de agricultura no mundo, né? E eles têm um projeto em genética avançada para café para desenvolver as mudas
ainda mais rápido para chegar na alta produção. Trabalho sensacional, vamos fazer um podcast com o povo todo da legal. equipe, né? Eu vou ter que ir para lá para gravar. Legal. E assim, é desafiador. Eu falo com ele que assim, ele trabalha em Divino, mas aí agora está afastado para estar lá no projeto, né? E eu fico assim, meu irmão, que coragem trabalhar com esse monte de menino o dia inteiro. E aquele compromisso, porque o futuro deles estão na mão daqueles que estão à frente, né? Igual você trabalhou como instrutora, trabalhou como fundadora. Toda a educação que vai ser chegada nas mãos, nas cadeiras daqueles meninos, passam por vocês, né? Sim, um grande sim. trabalho. E na educação, assim, eu me identifiquei muito, me realizei profissionalmente, né? Graduei do máximo que eu pude, também fiz até um mestrado em gestão e avaliação da educação pública. E tudo isso hoje contribui, né, na nossa tarefa lá do café. Porque eu falo que existe uma coisa aqui nesse podcast, é um podcast voltado para empreendedorismo e carreira, né? Eu falo que não importa a forma, empreender sempre vai ser necessário em qualquer área. Pode ser dentro do seu emprego lá de carteira assinada, pode ser no cargo público, pode ser dentro da sua própria empresa ou dentro do serviço autônomo seu. Mas a fórmula é a mesma, que é disciplina, organização, planejamento, estrutura. E aí você diz, aquilo que talvez você aprendeu lá, e a gente vai estar conversando pra frente, você vai conseguir aplicar cá no seu serviço hoje que trabalha numa fazenda. Sim, na gestão, né? por aí. E aí, né, você falou que trabalhava intercalando entre o serviço e o rural. O senhor era aquele que acabava o serviço e sábado, domingo, estava lá, não tinha férias, não tinha folga, porque eu falo que existe um segredo para o sucesso e esse segredo é trabalhar muito. Não é? Veja bem, como eu falei com você, de 11 aos 18 eu fui junto à família, mexendo com os caminhões, aprendi a dirigir muito cedo, né? E eram uns carros muito ruins e que enfrentava vários desafios, mas com isso eu desenvolvi um conhecimento na área de mecânica, de habilidade de dirigir, principalmente em estradas ruins, que me facilitou muito no tempo que eu tive na CEMIG, né? Necessidade faz da causa. Sim, mas era algo prazeroso, era algo que eu gostava de fazer, né? E depois desses 30 anos de trabalho, aliás, durante esses 30 anos de trabalho, eu sempre pensei que se minha empresa me mandasse embora, eu tinha que sustentar minha família. Então, desde o primeiro dia de trabalho, um mega emprego, muito bom, sempre gostei muito, sempre honrei o meu serviço e sempre dediquei ao máximo. Mas sempre pensei, gente, eu estou criando uma família, apareceu o primeiro filho. Se eu for mandado embora, como é que eu vou sustentá-lo? Então, eu sempre pensei que a gente não pode concentrar nossas rendas, né? Não pode ser uma fonte de renda apenas. Tem que ter mais fonte de renda que quando uma seca, você tem que ter outra alternativa. E como eu não queria evoluir na empresa também, nós somos muito caseiros. Eu nunca sonhei nunca tive sonho de ir para uma capital, para um outro país, nunca. Não, meu avô constituiu um patrimônio bacana aqui e eu quero ficar quietinho por aqui também. Eu quero ficar perto dos meus amigos, perto dos meus pais, perto dos meus avós e curtir esse tempo perto deles. Mas você foi modesto quando fala sábado e domingo, mas o normal mesmo era 5h30 eu parava o serviço na empresa e pós esse horário pegava a moto, ia para a fazenda e trabalhava até tarde. Toda safra, época de colher, tudo eu que puxava. Tinha alguns parceiros nossos que falavam que você pode dormir tranquilo, quando eu chegar na fazenda eu te acordo, te vai e puxa os cafés, né? E foi durante esse período todo da CEMIG de 30 anos, eu tive os trabalhos na fazenda extra-horário. E muitas das vezes eu vinha na fazenda aqui em Fervedouro antes do meu horário de trabalho em Carangola e chegava antes dos meus colegas de trabalho naquele dia que eu vinha na fazenda. Então eu saía 2, 3 horas da manhã, vinha. E eu confesso que não foi difícil. A gente quando faz alguma coisa que ama, que gosta, que sente prazer de cuidar, né? A gente faz com satisfação e acha tempo para isso tudo. Você também, né, Márcia? Mas voltando à história do café em si, né? Porque durante todo esse processo de trabalhar na fazenda, a minha sogra, que eu considero uma segunda mãe, que ela ajudou a criar os meus filhos, ela participava de tudo, incentivava muito e ela profetizava muito. Então logo no início ela falava assim: Vanderlei, eu não entendo você, porque você produz café, mas não vende o seu café para o seu consumidor.
E ela sempre questionava isso, e aquilo ficou guardado. Eu falei assim, dona Rosa, para mim, não posso pensar nessa outra fase, mas quem sabe um dia. E durante todo esse período, eu vinha pensando assim, quem sabe um dia, mas nunca assumi de eu fazer, né? E aí que começa a história do Bonanza, né? Que aí começa a Márcia desliga do emprego, né? Já tem uns 2 anos, né? Aproximadamente, ou mais, não sei exatamente. Mas aí começa essa história assim, do meu filho retornando para casa, para a região de Carangola, e a Márcia integrando mais, participando mais da fazenda e começando, Vanderlei, quem sabe agora é o momento, né? Vamos tentar? E eu sempre sonhei com essa situação que eu estou vivendo, mas nunca acreditei que fosse concretizar, que ver minha família envolvida num projeto no qual eu acredito. E é muito bom trabalhar em família, né? E eu esperei 30 anos. É muito bom trabalhar em família. Eu acho que não tem nada que paga isso, porque eu cresci assim, né? A gente é de família de comerciantes na área do ramo alimentício. Então a gente, hoje aqui dentro de Ponte Alta, a gente tem 2 lanchonetes, tem um restaurante. Então a gente cresceu, né? Eu falo que a gente veio de família muito humilde mesmo. E aí, um dia minha mãe pegou, acordou e foi fazer coxinha. E aí a gente começou a fazer coxinha. Então a gente trabalhava na roça, fazia as coxinhas, mas a gente cresceu assim, ó, igual a gente está aqui, sentado na beirada de uma mesa, todos os irmãos, pai e mãe, rindo, conversando durante 20 anos, em família. Acho que não tem nada que paga isso, a gente ter esse contato familiar. E outro, quando a gente trabalha com todo mundo bem, feliz, no momento certo, todo mundo trabalha com muita produtividade e com muita satisfação. Porque é aquilo que a gente, né, começou a falar, quando a gente pega e faz algo que gosta, você não mede esforço, você está lá. Não importa se está passando o horário, não importa se vai dormir tarde. Quantas vezes a gente chega, né, tarde da noite, igual às vezes eu saio fotografar um evento, eu chego 2 horas da manhã e a lanchonete ainda está funcionando. E eu vou passar lá. Não vou para casa descansar, ainda passo lá, dou uma mãozinha se precisar, volto para casa com muita satisfação, né? Mas é um preço inigualável. E da onde veio o nome Bonanza? Ele já era o nome da fazenda, vocês herdaram? É sobrenome de vocês? Veja bem, eu sou mais idoso aqui, né? Então eu sempre gostei muito de filmes de faroeste, né? E lá na segunda metade do século XIX tinha um seriado americano que é chamado Bonanza. E por que Bonanza? Né? Porque lá tinha uma mina de prata, e só que era num deserto. Então, assim, a mina de prata via a possibilidade de alavancar a região, de ter fartura, mas ao mesmo tempo o desafio da região, que era uma região pouco habitada, sem condições nenhuma. E essa família que se dá nesse seriado era um pai viúvo que cuidava de 3 filhos de mães diferentes, mas vivendo naquele contexto todo, com aquelas possibilidades todas, mas com uma cidade sem lei, as questões, né, de família, de honra, de certo ou errado, e o pai sempre muito ali presente com os filhos em toda aquela situação, mas contudo contra ao que ele acreditava. Mas a família estava sempre juntos e lutando pelo que eles acreditavam. E o nome me remete a essa boa convivência, essa relação familiar, que eu acho que tudo que você vai desenvolver hoje, se não tiver uma relação boa, né, nada flui. Então começa para o ambiente familiar, agora a gente fala de sentar à mesa, tomar um café da manhã, é um hábito que eu tenho hoje com meus pais, né, lá em casa primeiro, depois segundo com meus pais, que eles estão colocando tudo na mesa, expondo. E outra, como é difícil hoje, porque as ideias e os pensamentos estão muito confrontantes, e ninguém quer baixar a guarda, e não dá para discutir um assunto que a gente tem divergência de pensamentos sem magoar ou sem afetar as relações. Então o grande desafio nosso hoje, quando você fala no ambiente não só de trabalho, mas quando se fala em política e religião,
como tá difícil ser uma conversa respeitosa, de forma eu consigo expor o que eu penso e você expor o que você pensa e a gente respeitar a decisão do outro. Então está cada vez mais desafiador essas relações. Eu acho que hoje as pessoas elas não estão dispostas a pensar. Eu acho que elas estão dispostas a fazer igual time de futebol. Eu estou torcendo para o meu lado, não quero conversar, não quero saber se você é contra, você já está errado por ser contra. Eu acho que está muito assim, né? Independente dos resultados ser ruim para os dois. Isso. Ninguém está muito, nem ninguém. Eu acho que está precisando focar mais nos resultados, né? Eu extrair o que você tem de melhor, que todos nós temos algo de muito bom e algo de não tão bom assim, né? Então eu falo assim, à frente da fazenda hoje, eu falo que nós como gestores temos que evoluir cada vez mais, está sendo muito desafiador, mas eu tenho que pegar o melhor enxergar o melhor de cada um. Né? E um desafio que eu estou vivendo hoje é que eu sou muito centralizador. E de um tempo para cá, né, chegou o Thales, né, mais perto de nós e está me provocando essas mudanças. Pai, nós precisamos de montar uma equipe, precisamos delegar funções, temos que recuar um pouco para concentrar mais na gestão, mas sair do braçal. E eu gosto muito do braçal, mas quando eu estou no braçal, eu estou deixando uma falha na gestão, onde é que eu podia estar evoluindo um pouco mais. Né? Mas eu acostumei com esse jeito. Então veio do Thales então, pegar e trazer isso daí para dentro do trabalho, né? Eu falo que não tem outro caminho se você quer evoluir, né? Eu sou muito amigo do Johnny, da Mania do Jeans, não sei se vocês conhecem, é um dos filhos do fundador, né? Um dos 3 pilares lá, né? Que são 3 irmãos. E a gente fala que quando o serviço ele começa a tomar uma proporção muito grande, ele não cabe-se mais a levar de qualquer maneira. Eu vou ter que sentar e vou ter que organizar. Vai ser um dos princípios da gestão. Né? O programa foi fundado para isso, porque eu vim, né, apesar de já ter passado, eu tenho também, né, minhas 2 faculdades, eu formei em Educação Física e Fisioterapia, tenho minha academia, e era um serviço que eu mesmo fazia, tinha quem me ajudava e a gente ia. A lanchonete, também uma delas fica na minha responsabilidade, também pegava, tranquilo. O sítio, era tudo tranquilo. Mas quando veio a fotografia, a proporção ficou outra. Porque o meu trabalho de fotografia dependia de muitas coisas para acontecer. Quando era hobby, e eu só fazia algum servicinho à parte, eu sentava e fazia tudo. Só que quando a gente começa a trabalhar como uma produtora, aí a gente tem que começar a entregar casamentos, eventos, fotografia, ensaio, e aí, poxa, cada um faz um pouquinho, e aonde cada um faz um pouquinho, tem que ter organização. Né? Senão, começa a entregar um serviço que, eu falo assim, não é um serviço que não é bom, você não consegue subir a qualidade mais. Eu acho que, talvez você continua bom, mas você para a evolução, ele estagna, né? E aí a gente vai ter que começar a designar. E às vezes é a parte chata, né? Eu até brinquei hoje cedo com meu pai, falei, pai, o que você prefere? Colocar a mão na massa ou você prefere ter compromisso e trabalhar pouco? Porque meus irmãos preferem colocar a mão na massa, porque quem tem compromisso não tem sossego, né? Ele acorda de manhã e ele já fica preocupado. Como é que nós vamos pegar? Como está a colheita? Como está a produção? Quem está trabalhando? Como é que está o preço do café? Quando a gente vai vender o café? Quantas pessoas vão estar trabalhando no café, né? Vocês ainda trabalham, né? Nós vamos começar a chegar nessa parte aqui, com uma linha de café. E para fazer isso daqui, depende de trabalho e organização, porque já é outra pessoa que vai fazer, quem vai fazer, da onde vai vir a embalagem, quem vai desenhar. Então, né, a gente começa a ver que a coisa vai ficando muito séria, Márcia. É muito sério mesmo. E aí, então assim, muito bom nem saber dessa ideia do nome, porque eu achava que era sobrenome, na maioria das vezes é dado de sobrenome, né? E assim, então tem quanto tempo que vocês começaram a trabalhar com esse nome Bonanza? Porque de lavoura tem muitos, mas e com esse nome? Aí veja bem, essa parte vou deixar para a Márcia falar, é quando eles vieram para dentro do negócio da fazenda, né? Que a Bonanza, ela foi constituído um nome e o Thales se preocupou de registrar essa marca, que a gente criar uma marca forte de todos os produtos que a fazenda conseguir produzir. Vai levar um nome, né? Vai estar o tempo todo ali ligado a esse nome,
Mas aí já é a história dos dois chegando para perto de mim, né? Aí vou passar a palavra para ela detalhar para nós aí como está acontecendo, né? Está acontecendo, né? Então, de produção, que você bem disse, que já tem em torno de 30 anos, né? Que trabalha nessa linha aí de café. E toda essa produção a gente faz, quando ele mesmo, ele produzia, ele mesmo secava, trabalhava lá com os funcionários, os parceiros, e esse café era todo vendido para commodity, né? E começou de um tempo para cá, vamos pensar uns 5, 6 anos, a gente começou a matutar e pensar, gente, que café é esse? Como que é esse café nosso? A gente nem via. A gente, pra você ter uma ideia, a gente comprava café no mercado, tomava outro café qualquer. Nem era o que vocês iam produzir. Nem era o que a gente produzia. E depois minha sogra torrava o nosso café, entregava pra gente, a gente começou a tomar o nosso café, mas uma torra bem ainda artesanal, bem em casa, aquele torrador de bolinha, né? Que às vezes não acerta o ponto. E aí a gente começou a pensar em produzir esse café e ver que café que era esse. Thales ficou um bom tempo morando fora do país e trabalhava numa empresa com turismo, né? Em navios dessas grandes empresas aí na área de comunicação também. E veio a pandemia, né? 2020 e começou 2021, né? 2020. 2020 balançou todo mundo, né? Ficou aquela história muito complexa. Na mesma época, Thales teve o filho, né? Quis voltar para o Brasil, né? A família dele daqui, né? A companheira dele, o filho. E aí começamos a pensar, gente, Thales, vamos para frente com aquele projeto que a gente já tinha há muitos anos, né? Porque seu pai fala que ele vai até ali, até no terreiro. Do terreiro para frente ele não faz outra coisa com o café se não vender, né? Mas eu apoio. E eu trabalhando muito, né, na área da educação, minha carga horária bem puxada, sempre trabalhei. Sim. Teve época de eu trabalhar de manhã, de tarde e à noite, né? Na hora eu ia falar isso daí, que não só ele, que o seu também, porque quantas vezes que eu vejo meu irmão de noitão lá na mesa, escrevendo, corrigindo. Então, sabe que a área da educação também ela é bem complexa. Chegou a ter 3 cargos, Márcia? Cheguei a ter 3 cargos, né? Assim, 2 cargos, mais de 3 horários, né? Enfim. E aí eu falei, então, vai ser um projeto pós-aposentadoria. Eu aposentando, eu inicio alguma coisa assim em parceria, né, com quem me apoiar. E aí comecei a estudar. Eu falei, faltavam uns 3 anos para eu aposentar. Eu falei, vou começar a estudar. Comecei a primeira coisa, falei, vou estudar, porque é dentro da minha área, né? Eu gosto muito de estudar. Falei, vou fazer uns cursos. Qual o objetivo? Conhecer. Quero saber que café que a gente tem. Primeiro, né, comecei com curso de classificação, degustação de café, que aí eu comecei, eu tenho esse café, eu tenho aquele café. Curso de torra, curso de barista. E fomos estudando o café. Falei, olha, e a gente descobriu, a gente tem um ótimo café. A gente tem um bom café. E aí, Thales voltou a trabalhar ainda fora do Brasil. Falei, Thales, agora tá na hora. Minha aposentadoria tá chegando, tá na hora então. Você topa comigo? Topo, mãe. Falei, então tá bom, porque eu falei, sozinha eu não vou não, mas, né? E aí começamos, falei, então vamos. Começamos pelo estudo, seleção dos cafés, né? E bem timidamente, assim, em agosto de 2023, nós embalamos nosso primeiro café, né? E botamos pra frente. Falei, agora vamos vender esse café, vamos vender. Então começou a interprodução da sua parte com o seu filho. Só vocês dois para mexer com... Já veio a ideia de trabalhar com café especial. Com café... Não era só café especial. Não era café especial. Ah, sim. Qual que era, sempre foi nossa proposta? Selecionar o melhor café que a gente tinha lá e falar assim, todo mundo tem o direito de conhecer isso aqui. Esse café bom que hoje a gente conhece. Sem lixo, sem defeito. Aquele melhor café, aquele saco que ficou melhor de pegar, veio, não, vamos fazer. E aí, Thales, que tem toda a área dele que nós vamos falar aqui agora, né? A gente começou a fazer, porque já há 30 anos, né? Como eu falei, já produzindo, e a gente não chegava no finalmente, né? Porque a gente nem sabia do potencial que tinha, né? Nem conhecia tudo isso. E a gente falou de um café, no primeiro chamado a gente chamou de café superior. Aí depois eu falei, gente, não é. Aí eu comecei a estudar, nosso café não é esse, nosso café é melhor que isso.
ele está acima disso. Então é um café gourmet. A gente começou com esse aqui, né, que é o café gourmet, que é um café excelente, né? Pode sentir o cheirinho dele aqui, um café de torra média, né? E é um café excelente, né? Um café muito bom. A princípio a gente não pensava em café especial, apesar de que esse aí já é especial por si, por ser grãos selecionados, né? 80 pontos. E já está com 80 pontos acima, né? Já é considerado um café de ótima qualidade, exatamente, né? E aí começamos a trabalhar, né? E paralelo a isso, todo o trabalho anterior a chegar nisso aqui também começou a ter uma reestruturação na fazenda, né? Que Vanderlei vai falar daqui a pouco. Então, assim, o que a princípio era só pegar aquele melhor café nosso e fazer chegar até o consumidor final, nos despertou para ver que a gente estava além disso, que a gente tinha um café muito além disso, que é o café reserva da mata, que já é um café de 84 pontos, né? E aí a gente começou, eu falava claramente, Thales, não vamos mexer com café especial não, esse pessoal é muito complicado, é muito trabalho, muita doideira, é muita coisa, eu falava mesmo. Quando a gente começou, eu falei, não tem como você falar, café é tudo especial, né? Até porque ele é todo especial. O que vai aí diferir é que café é esse, como ele é tratado, como que é o pós-colheita, né? Qual tratamento foi dado. Que recebeu. Isso, e até chegar na torra, né? Melhor torra, que aí a gente tem a parceria, né, com o Grão A2, que é, né, o Gustavo que escolhe para nós a melhor torra para esse grão e vai fazendo os testes até chegar esse aqui que nós vamos usar, né? E aí a gente chegou assim no café especial, né? Além do café, né, de qualidade, bebida dura, a gente tem também a linha dos cafés especiais. Nossa, é muita coisa, né? É muita coisa. É muita coisa. Posso ver também? Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, sabe? Sim, sim. E aí a gente conta, o Vanderlei, hoje a gente fala que a gente divide a fazenda em 4 partes, né? Esse aqui não vai em pó. Esse aqui vai também, ao grão. todos a gente vende tanto em aqui é também que é o grão, né? A gente fornece tanto em grão quanto moído, como a pessoa quiser. Geralmente as pessoas que consomem café especial gostam mais em grão, né? Que eles preferem pegar, tem todo... né? Porque café é uma terapia, né? Quem gosta de fazer café é uma terapia de chegar ali, pegar, montar, né? A pessoa não abre mão, né? E aí hoje a Fazenda Bonanza, ela funciona assim, até o terreiro, toda a parte de plantio, do cuidado com a lavoura, todos os insumos, cuidado com a terra, administração dos funcionários, os parceiros, aí é com o Vanderlei. Vai chegando no terreiro, vai chegando a colheita, quando o café vai descendo, já entra a minha participação. Como vai secar esse café, nós vamos botar no terreiro suspenso, não vai colocar, vamos lavar, não vai lavar. Como secou, até o ponto de umidade e a torra dele aí segue comigo, né? E agora também absorvendo essa ideia da fermentação. Isso. Aí, assim, os lotes de café, como que a gente vai dividir isso aí, até chegar que café que vai ser esse. Ele vai ser o gourmet, ele vai ser o reserva da mata, né? Qual café? E quando chega, já estabelecemos isso aí, fizemos todo o processo, né? Identificamos o café, a melhor torra, que nome, que embalagem vai ter esse café, né? Aí entra a parte do Thales, com a empresa dele, que é a Tagé, né? Que faz toda essa descrição aí, que consegue transmitir. As artes também, que é bonita, viu? Transmitir na embalagem o que tem aí dentro. Tá? Porque não basta ter uma embalagem bonita, né? O importante é o que tá aí dentro. Esse aqui tá escrito Araponga porque ele vem da região de Araponga. Isso, aí vou chegar lá. Mas também, se a embalagem não for coerente com o produto que tá dentro, né? A gente vai ter uma quebra aí de valoração de tudo, né? E aí, como eu te falei, a gente tem esses 2 produtos na Bonanza. Isso aqui tá falando da Bonanza. Isso. E às vezes, assim, a gente é bem ousado, né? Começa a aumentar a clientela e a gente gosta muito de estabelecer parcerias.
Então, quem quer se juntar ao Bonanza, a gente está sempre de porta aberta, tá? Esse Dom Bilito é um café em parceria com a Grão A2, é produção do pessoal da Iris, né? E que trouxe para o Bonanza. Então, o Bonanza faz qual parte? O Bonanza criou a embalagem, criou a história, a lenda do gambá, que depois você pode ler aí, que é bem interessante, e deu roupagem a esse produto tão bom que é deles. Então, é um café Bonanza em parceria com a Grão A2. Traz a marca também, né? Eu falo que a gente está associando a nossa marca a bons produtos, né? Exatamente. É igual até no meu podcast, né? Eu falo que aqui, muitas vezes as pessoas querem participar, né? É algo novo, aí eu também quero aparecer. Eu falo, gente, tá ótimo. Eu sei, talvez futuramente vai ter como, mas Sim. Por enquanto a gente está trazendo pessoas que estão se associando com a marca da produtora, com as ideias da produtora, está crescendo como produtora, né? Porque, igual você disse, a gente trabalhar junto é a melhor coisa que tem. Sim. Só que a gente vai trazendo pessoas que vão se assemelhar conosco durante uma etapa. E talvez, pode ser que aquilo depois vai tomando outras proporções. Sim. E aqueles que passaram naquele momento não estavam na oportunidade, possa chegar o momento deles vier também, né? É isso. E o Araponga, aí você disse bem que é da região do Araponga ali, é uma parceria com o seu Dimas. Dimas é um grande produtor de café, os cafés dele são excelentes, ele está entre os melhores do Brasil, inclusive indo concorrer no exterior. E ele é um senhor assim, que... Hein? É um mentor, virou um mentor. O seu Dimas, tô com essa dificuldade, o seu Dimas carinhosamente orienta, entendeu? Porque em termos de café especial a gente está engatinhando ainda, né? E aí esse café dele é excelente, né? Ele vem de uma altitude maior, ele traz algumas notas diferenciadas, um café com uma doçura maior, um potencial incrível. Então, Bonanza... Araponga é uma grande região forte com café, né? Com café de qualidade, né? Porque o café, né, a gente pode até falar um pouco sobre isso, ele depende de muitas coisas, muitas variáveis, para chegar no sabor, né? Isso é muito engraçado, depende na terra, depende da altitude. Cada local, cada qualidade vai produzir um sabor diferente no café, né? Sim. Quem quiser ver até um pouquinho disso mais a fundo, pode ver o primeiro podcast, foi o podcast com o Gustavo, né, que você comentou, porque lá se fala de como que dá o sabor no café dentro da torra, igual ele disse, consegue associar e potencializar. Né? Mas o principal vai vir de uma outra coisa que foi comentada, né, que é a adaptação, que você começou a falar sobre essa nova etapa que está vivendo, né, que o pessoal está descobrindo sobre fermentações, né, de como fermentar o café, como trazer ainda mais características e produzir no café, né? Então é muita coisa que envolve o processo do café, né? É a questão assim de desmistificar também a questão das notas sensoriais, achar que é acrescentado alguma coisa ao café, né? Quando na verdade, quando o Gustavo fala aí também, não tem como se acrescentar nada, tem como você potencializar o que ele já tem. Então, a grandiosidade, aí, a mística, acho que assim, da torra, tá nisso aí. Identificar o potencial daquele grão e como eu vou contribuir para ele valorizar ele mais, para ele explodir e trazer para nós o que ele tem de melhor. Mas se ele já não tiver, você não consegue inserir. Né? Eu acho muito fantástico isso aí. É muito diferente, né? O mundo do café, né? Ele igual eu falo, a pessoa tem que assistir um podcast com o Gustavo, assim, eu acho que, porque ela conseguiu falar um pouquinho mais a fundo disso, né? Dele comentando sobre o vinho, né? Que o vinho tem em torno de 700 pontos que a gente consegue trazer dentro do café em sabor, em qualidade. Enquanto o café passa-se dos 3.000, no que vai influenciar. É um universo muito grande, né? São muitas etapas, igual a gente falou, desde da escolha, né? Aqui temos um que eu acho que é o de vocês mesmo, que está 100% arábica, não é? Isso. Isso. Todos eles são. Todos eles são, né? Então, assim, é o tipo de café, qual que eu vou escolher, aonde eu vou plantar, como que vai ser o cuidado que eu vou ter com aquelas mudas. É um universo muito fantástico, né? Eu acho que agora,
Minas Gerais, né, falando mais específico, né, no último índice que teve, não sei se vocês acompanharam, o Brasil, né, ele exporta 1/3 do café que é consumido no mundo todo. Então a gente produz 1/3 de todo o café do mundo. E em Minas Gerais, a gente produz 1/3 do café todo do Brasil. Né? Então a gente exporta toneladas e toneladas de café que o povo mineiro já é algo que a gente vende muitas raízes, né, igual a gente falou, mas eu acho que eles estão descobrindo agora ainda mais, né, dando esse passinho mais longe, trabalhando mais em alta com os cafés especiais, com cuidado do café, né, com a produção, das mudas. Eu acho que está tomando um rumo fantástico para potencializar aquilo que a gente tem de melhor, né? E uma valorização, né? E há um tempo atrás eu ouvia falar somente no Caparaó. Região do Caparaó, é lá que tem bom café, é lá que tem os melhores cafés do Brasil, e realmente né? Tem grandes cafés. Mas hoje a gente vê a questão da regionalidade, da identificação geográfica. Nós estamos ali no Brigadeiro, né? Então a gente está nós fazemos parte do Vale do Brigadeiro. Então, a nossa região é das Matas de Minas. Nós não estamos atrelados ao Caparaó em si, embora a gente esteja tão próximo, né? E vai diversificar terroir, o tipo de café, né? A acidez desse café. Então, são diferentes nuances do mesmo produto, né? E aí a gente nota essa valorização, essa identificação, que hoje já está muito mais forte. Minas é enorme, né? Então, mas tem o café lá do Cerrado, o café, né, do Caparaó, o café das Matas de Minas. Então, isso é muito interessante e vem num crescente, né, de valorização. De valorização, né? Agora vamos pegar mais um pouquinho do lado empresarial da coisa, né? Fizeram o primeiro produto, tá aqui, né? No decorrer do quê? Um ano para lançar o segundo ou mais? 2? Não, até menos. É mais um volume junto, sabe? Do que... Como que foi, né, a aceitação, né, do público que estava comprando, do consumidor, né, que estava ali pegando e começando a ter que tirar os cafés tradicionais da prateleira de mercado para começar a consumir o café de vocês? A primeiro momento, isso foi muito bem aceito, porque era algo novo. Até então, você disse, vendia, né, para as cooperativas para passar. Agora você já está trabalhando com o lado que eu preciso da minha vida, que é trabalhando com o comércio mesmo, né? Se vocês vão pegar e vão produzir e levar para as prateleiras de mercado, de vocês que vão estar sendo os fornecedores, né? Se vocês mesmo têm uma sede ao qual vocês comercializam lá na fazenda, mesmo as pessoas podem ir lá buscar. Como que foi essa primeira aceitação do público? Tá, então a gente vai falar de duas partes diferenciadas aí. Primeiro que a gente não tinha essa vivência. A gente começou a ter uma vivência e logo já com o nosso café, né? Antes disso era bem pequena a nossa vivência em relação ao uso, a adaptação de um café na nossa rotina. E aí a primeira expectativa é que você vai vender um tantão, né? Mas ao mesmo tempo a gente sabia que é um processo, né? A gente fala em cafequizar. A gente gosta muito da oportunidade que a gente tem de falar do produto. Então a gente começou vendendo um pacotinho, 2 pacotinhos, e eu sempre falava assim, eu não posso virar o dia sem vender pelo menos um. Isso foi só um crescente. Eu nunca virei um dia sem vender um café. Eu falava sempre assim, pelo menos um. Se eu não tinha vendido até 6 horas da tarde, eu começava a mandar no WhatsApp até fechar o dia, entende? Né? Então, essa é uma estratégia, é uma coisa nossa. E a gente começou a vender o café gourmet, a princípio. E é uma transição, café para quem está fazendo essa transição. O lado bom, quem degusta esse café e fica com ele, se você tomar ele 5 dias, você não retorna para um café de menos qualidade. Né? Impossível. O paladar não tem retrocesso. Você não consegue mais pegar aquele café com uma torra excessiva. Você fica enjoado, vai beber café na casa dos outros. A gente tem esse costume mineiro, eu vou tomar um cafezinho. Aí você bebe o café no café. Então, uma das estratégias são as degustações. Quando a gente tem a oportunidade de fazer você provar o nosso café, eu faço para você o café,
te entrego, você toma e percebe. Aquela experiência faz o produto ser valorizado. Então a gente prima por isso. Estar sempre divulgando nosso café. Então você vai ver a gente em eventos de corrida, eventos esportivos, degustação, onde a gente tem o café hoje, né, que eu vou falar mais adiante. A gente faz a degustação ali e a melhor parte é essa. Falar desse produto, contar essa história toda. Que é a gente que faz, é o Vanderlei que planta, é a gente que vai pro terreiro, é a gente que traz aqui na Ponte Alta para torrar, voltou, eu vou moer ele todo, eu vou empacotar, eu que coloco a data, a validade, até chegar em você. Isso é muito Isso bom é de falar fantástico. disso daí, Isso né? é fantástico. E se uma pessoa falar, como aconteceu uma vez, o pacote dessa vez está um gosto diferente. A gente tinha migrado de uma safra para outra e deu diferença no gosto do grão. Uhum. E uma pessoa percebeu. E foi interessantíssimo o nosso diálogo, porque eu falei, olha a percepção que você teve. Mas eu vou te mandar novamente o café, que já passou X tempo, né? Que o café já chegou num ponto melhor, e você vai me falar de novo. E aí o retorno dele foi assim, excelente também, que ele falou, realmente, Márcia, o café, ele manteve a qualidade, e o que vocês estão apresentando é qualidade contínua, né? Que às vezes você oferece uma qualidade e manter isso é o grande desafio. Que é um grande trabalho de tudo, né? É um grande trabalho. Cuidado enorme. Às vezes você fala assim, mãe, não precisa tanto zelo. Não precisa tanto que eu chego, ainda vou catar. Veio da torre, eu vou olhar de novo, vou te retirar o que eu não quero. Não precisa, eu tenho que ter zelo, né? Enquanto estiver no nosso domínio aqui, nós vamos ter esse cuidado para poder manter essa condição. Claro que vai crescendo um pouco, né? E você também tem que começar a delegar, criar outras estratégias. Com certeza, né? Que aí que eu falei que é a parte mais difícil, né? Que é a parte do como que eu vou pegar e vou manter a qualidade sendo que o fluxo de trabalho está aumentando. Isso. Acho que isso daí daí parou. Vê se ela dá para dar um playzinho nela. Aí, tem play. Deu? Essa daqui eu até consigo ver, agora com a luzinha ali pegando ali. Até perdeu tempo, né? Aquela dali ganhava, a principal, ela ganhava uma hora e 15 sem parar. Quer dar Nada parado. o start aqui, não? Não, enquanto aquela luzinha do vermelho estiver ligada, é que ela tá gravando. E aí a gente começou numa venda bem individual, né, com campanhas e vendendo diretamente ao consumidor, vendendo para quem, do WhatsApp, até hoje a gente vende dessa forma. E começou a ampliar, né, como cada pessoa sempre volta, né, a venda sempre, a pessoa que experimenta, geralmente, 99% volta, né, a gente começou a aumentar a clientela, aumentar o campo, né. Hoje a gente vende café para o Brasil todo, literalmente. Lá em Rondônia, lá no Rio Grande do Sul, a gente vende café. E aí, assim, né, você já falou de uma parte que é a parte, né, do tá em eventos. Mas pra gente chegar lá em Rondônia, né, Aí tem o que que ser você acha? de outra forma. Veio muito da parte das mídias sociais. Mídias sociais, né, de que vão com campanhas, de um campanhas. trabalho muito bem feito da Tagé, que nos associa nisso aí, de divulgação da marca, né? E fazer chegar em lugares que vão ser multiplicados, né? Então, hoje nós estamos na Amazon, né? Você adquire nossos cafés pela Amazon, você adquire no nosso site. Mercado Livre também? Mercado Livre. No nosso site, Mercado Livre, são as formas, né, mais distantes. Ou pelo nosso WhatsApp, se entrar lá também e mandar uma mensagem, ou mandar pelo correio também. E tem também em prateleiras de mercado, Isso, vocês têm isso. locais que vocês também fornecem? Também. Aí hoje nós temos no supermercado Vivence, em Divino, Espera Feliz e Carangola, né, o Vivence. Nós temos no Posto Machado, em Carangola, na Padaria Divina, na Opes. E em Fervedura a gente tem o Mercado Souza e São Francisco do Glória e Mercado Souza, tá? E a gente tem uma relação muito boa com Muriaé. Muriaé eu envio semanalmente ou quinzenalmente. Eu faço venda direto mesmo. Ali eu tenho, desde que a gente lançou, foi um município que acolheu, abraçou, achou. É muito bom, né? E Muito até bom. hoje eu tenho lá que há pessoas que me comprou o primeiro pacote, que nem era essa embalagem.
Ela era craft primeiro, bem inferiorzinha. Depois passou por uma embalagem branca com adesivo colado também. E essas pessoas permanecem com a gente, são clientes até hoje. Isso daí pra mim é o sensacional, o mas eu acho que eu nunca tive a experiência de trabalhar para de carteira assinada, cargo público, né? Apesar dos meus pais serem muito humildes, eu sempre me associei muito a eles começaram a vida e eu fui crescendo junto, né? Então, e trabalhar muito, né, como todo mundo que passa aqui quer contar a história dele, eu acho que é o segredo para qualquer, né? Porque o começo é só vocês e aí a gente vai desenvolvendo até um dia a gente começar a delegar e vai participar de muita gente. Mas até chegar nesse momento, é muito serviço, né? Hoje aqui na produtora a gente trabalha com 7 pessoas, pode contar as produtoras que temos aqui na região, que trabalha com volume de gente atendendo desde a área de design, ilustração, vídeo, áudio. Então a gente, graças a Deus, tem... E contou muito pouca história, né? A gente tem 3 anos de trabalho, né? Então é muito pouco tempo. A gente tem fotógrafos aqui que tá há 20 anos de mercado. Entrar no comércio desse é muito complicado, né? E eu falo que... Mas até lá é muita história, todo mundo tem... E você tem que ralar. E igual eu falei, o intuito do podcast é... Um deles, as pessoas que assistem, entender que a fórmula para o sucesso é organização e muito trabalho, né? E querer. Eu vou acordar, eu tenho que vender um pacotinho. Eu tenho que vender um pacotinho. Porque a gente sabe que nós temos boas expectativas, mas as expectativas, né, eu falo que o empreendedor ele não erra. O empreendedor não erra. O empreendedor se adapta. Ele tentou uma coisa, não deu certo, ele vai pegar aquilo dali e ele vai ver se ele precisa de modificar ou fazer um outro produto para comercializar. Mas ele não erra, ele está só ganhando experiências dentro do mercado, né? Que é o segredo para tudo dar certo, né? E, assim, eu falo que o café, em especial, né, ele traz uma facilidade ainda melhor, que é, igual eu falei, né, o costume que a gente tem no local, né? Tomar um cafezinho. O café conecta, o café é família, é sentar, tomar café. Vem a prosa, aí você começa e vai. Tem hora que eu tenho dia que eu levanto e falo assim, quantos vão fazer de café, Vanderlei? Vamos fazer 5 copos, fizemos 5 copos. Daí a pouquinho, Vanderlei, o café acabou o café. A gente já tá na mesa, o café já secou. Quando ela chegar à mesa, já tomei o café toda, que até ela chegar, né? E assim vai. E aí eu quero 2 coisas ainda ressaltar, que essa questão do poder, não só do café, mas do empreender, de toda uma rede que você beneficia e é beneficiado, né? Você beneficia em termos de você proporcionar um parceiro que está lá, trabalhando com a gente, desde a roçar a lavoura, capinar, de cuidar, de limpar, de pegar o café, de fazer todo o trabalho braçal, da família dele que a gente agrega e traz lá para arrumar uma casa, para me ajudar a fazer um almoço, para receber uma pessoa, aquele que eu vou vender esse café, aquele que vai receber o café. Então, de toda uma rede de pessoas que são beneficiadas e pessoas que nos beneficiam. Do sistema de envio, né? Do sistema de envio, de tudo, é muito amplo. E vocês estão gostando desse universo? Eu sabia que você fala com muita paixão, né? Mas eu falo assim, porque é um universo muito novo, né? Eu não tive experiência de trabalhar com outra coisa, né? Meus irmãos não gostaram, eles foram para comodidade, de poder, que é muito serviço também, né? Eu faço da área pública, né? Mas é assim, nossa, é uma paixão que o pessoal não entende que não é dinheiro. Você vê o negócio funcionando, você vê isso aqui, ó. Rapaz, isso aqui não tem nada que paga. Eu falo assim. Às vezes a Márcia fala dessas degustações, né? Que a gente sai de madrugada de casa aos domingos, mas sair em horário desse, né? Larga minha cama quente. Domingo eu digo tem que. A gente sai, cara, aí organiza o carro, lá aquele tanto de coisa, é uma cafeteira, mas não sei o que, é um banner, me amarra em cima e sai, viaja, aí 6h30, você está lá no local do trabalho, aí você começa a trabalhar. Mas aquele contato com as pessoas, você encontra, igual a gente tem feito aí aos domingos, né, acompanhar essas corridas, né, tem o pessoal aqui de Fervedouro do CrossFit, uma parceria super bacana que a gente tem com o CrossFit Fervedouro, já trabalhando lá 2 vezes com o nosso café e 1 vez participando.
mas a maneira carinhosa que eles chamam a gente para participar desses eventos. E uma das coisas que a gente sempre fala, né, é a questão nossa cultural de tomar o café com muito açúcar. Então nós buscamos esse meio das pessoas que estão preocupadas com a qualidade de vida, de reduzir o uso do açúcar no dia a dia, e uma das propostas nossas é no café. E para você tomar um café sem açúcar, tem que ser um café de melhor qualidade, senão não desce. Então quando a gente fala que nossos produtos, qualquer um deles, você pode ter ele em suas mãos moído ou em grão, porque o nosso produto posso te mostrar o grão dele. Então não é todo café que pode fazer isso, né? Então se você vende qualidade, eu posso mostrar a minha matéria-prima, né? Isso é um diferencial, né? Já é um diferencial ali mesmo, né? Sim. E vem também as questões culturais, por exemplo, durante todo esse período que eu estou na fazenda, até antes do Bonanza, do trabalho de torra, eu sempre vendia os melhores cafés e o comum me bastava. Eu falo que nós fomos colonizados e dificilmente deixaremos de ser, que a gente conforma com algo mediano ou ruim. E o outro que agrega mais valor, que você consegue um valor melhor, eu vendia ele e ficava com base. Não tá Na bom. casa dos meus Tá avós, bebe esse café escolha. Isso. Até hoje. Né? Mas é cultural. Cultural. E aí, né, eu tenho, igual eu falei, né, a gente tem um sítiozinho lá, né, trabalho, eu quis fazer também, pandemia. Uma das coisas que a gente mais também comenta aqui no podcast é o mundo pós-pandemia, né, que ele modificou muita coisa, trouxe muita coisa nova. E aí eu fui brincar também de fazer um café especial. E agora eu não abro mão, assim, que bom. Produzo pra mim, né, de pegar, de fazer, assim, nossa, porque você não consegue beber aquele café queimado, você não consegue colocar açúcar no café mais. E outra coisa muito interessante que a gente tem visto é que nós não temos concorrentes. É porque nós estamos numa linha de trabalho, porque veja bem, você vai encontrar aí milhares de café e cada um vai te propor alguma coisa diferente. Então é o seguinte, não existe uma concorrência direta, né? Nós temos um estilo, um jeito, então assim, não tem nenhuma torra que não passa pela aprovação da Márcia e do Thales. Então assim, até no momento final ali, que é o momento final é a torra, né? Mas acontece de vez em quando ela não sai tão justinha, mas na mesma hora tem um controle de qualidade que a Márcia está ali à frente. Gente, não tá legal isso. Vamos melhorar, vamos fazer um dia lá com o Gustavo, esse café aqui, vamos tentar fazer isso. Aqui a preocupação constante com aquela qualidade e de a gente entregar aquilo que eu estou propondo, que está escrito na embalagem, eu vou tentar fielmente atender o meu cliente com o que eu estou ofertando, né? E outra experiência muito bacana também, que nesse período todo, que é a primeira vez que nós fizemos a primeira entrega, foi lá em Muriaé, a Márcia fez uma venda na região, e nós passamos lá para entregar pessoalmente. Então assim, quando nós chegamos na porta do consumidor, e ele nos viu a caminhonete com o nome Bonanza, e associou aos vídeos da internet, e ele contando a primeira história dessa lavoura que a gente trata dela com muito carinho, e ele contou a história para mim que eu havia contado no vídeo. Puxa vida, de vocês mesmo, Thales e Márcia, Vanderlei e Thales, né? E foi um contato muito bacana, né? De entregar para ele um produto que nós produzimos, né? E de ele reconhecer a gente através da mídia, através das nossas histórias, né? Que tem que ter uma história. Não dá para comprar um produto simplesmente por comprar. Tá, que produto é esse? De onde vem? Quem trabalha? Qual região? Não tem concorrência. De que maneira você trabalha? Qual a sua relação com os seus parceiros? Como funciona isso tudo? Né? O mundo da fotografia é um mundo meio... eu tive muito pouco contato, porque eu fui muito autônomo durante a minha vida. Então eu falei, tinha uma facilidade muito grande com o computador, eu não fui fazer curso, não fui fazer nada, não trabalhei para ninguém, eu fui aprendi, muito tranquilo. Mas eu fui descobrindo nos momentos que a gente foi encontrando com alguns outros, pessoas sensacionais, e algumas outras pessoas que tinham aquela preocupação de a gente não te dar ideia, com medo de você estar tomando a freguesia dele. Eu falava, gente, que é isso? Quem gosta de você, porque eu já vinha do comércio, né? E quem gosta de você vai comprar seu trabalho. Eu vou pegar outra pessoa, uma pessoa que vai se assemelhar com o meu jeito, com a minha forma. Não existe competição não, cara. Vamos trabalhar. É bacana quando você fala com esse alinhamento aí, porque nessas parcerias todas encontramos o seu Dimas, né? Que é o nosso... Hoje a nossa menina dos olhos hoje é esse café aí, né?
Aí quando a Márcia e o Taz achou ele lá naquelas alturas, eles foram lá, viajaram a distância de chegar, chegou lá e atender super bem, mas na hora que chegou na propriedade, já colocou no carro, a Márcia e o Taz entrou no carro dele, viajaram até chegar nas lavouras, e ele começou a falar com tanto encantamento e com tanta simplicidade. No dia que eu vi a foto, o vídeo que eles fizeram, na hora que chegou aqui em casa, na fazenda, e mostrou, seu Márcio, eu gostei desse cara, nunca tinha visto, mas o que eu vi nele? O seu Dimas tem 74 anos, né? E eu tô com meus 57. E começando a sentir o peso da idade, né? Virei o morro, né? Minha avó falava, depois dos 50 você tá virando morro, né? E encontrei o seu Dimas com tanta garra, com tanta vontade, com tanta experiência, com tanta simplicidade. E eu vi que os métodos que ele utiliza nas lavouras dele, ele consegue um resultado especial, mas dá um favorecimento muito grande da região onde ele está. Não é que ele trata a lavoura dele tão diferente, tão assim, longe do que eu posso tratar as nossas. Então assim, Márcia, esse cara podia vir aqui pra gente bater um papo, né? Aí a Márcia convidou, marcou o dia e o cara veio. E nós passamos um dia aqui na fazenda, mas parece que foi 1 minuto. Que o tempo que nós encontramos, a conversa foi tão assim. E ele falando o que ele pensa, falando as dificuldades que eu estou vivendo hoje com parceria, os parceiros abandonando a fazenda, indo para a cidade, que estão evoluindo, estão crescendo financeiramente. E ele falou, Vanderlei, passei por isso tudo, cara. Hoje eu tenho 22 parceiros, nenhum mora na fazenda. Vanderlei, que benção que foi isso. Porque eles evoluíram. Mas ao mesmo tempo, eu não tenho que a preocupação com eles dentro das minhas terras mais. Eles são autônomos e independentes. E depois que surgiu outro problema dele com relação à maneira de dividir, a maneira de fazer os acordos. E todo acordo que a gente faz com parceria, sempre o parceiro acha que está levando desvantagem. Qualquer negócio que você faça, vamos combinar assim, sempre acha que o patrão está sempre na vantagem. Aí teve um dia que eu falei, eu cansei dessas histórias, peguei e inverti tudo. Disse, meu amigo, então é o seguinte, nós temos uma parceria? Temos. O café que é meu, que é seu. E eu vou entregar o seu café num raio de 10 quilômetros, né? Onde você quiser. Dizer que diminuiu tanto os problemas dele, que ficou só com o café que era na parceria dele e foi cuidar do jeito dele. E os caras depois foram entender que na hora que foram fazer as contas e as divisão, eles viram que eles não tinham aquele resultado que ele achava que o patrão sempre tem. Que aí sentiram na pele como é. Que sempre a gente está do lado do patrão, do lado assim da frente das lavouras, da propriedade, dos plantios, da propriedade em si, eles com a mão de obra, eles sempre acham que eles são lesados. Então ele igualou de uma tal forma, dizendo que ficou tudo muito mais leve. Que não tem aquela... Não, essa parte aqui é sua, essa aqui é minha, você cuida da sua do jeito que você achar legal, eu cuido da minha do jeito que eu achar legal. Então o que é problema, né, se você analisar, está te sinalizando uma outra forma de caminhar. Né? É o fundamental, né? É o que eu falei, estratégias de gestão. É até assim, a gente já vai chegando no tempo, né? Passou, já falei passou assim, não, lá pra mim. Mas assim, né, teve algumas perguntas, né, assim, mais particulares. O senhor, né, que falou que deixaria na mão dele, hoje eu tô vendo que o senhor já tá bem mais entrelaçado com o lado deles ali. Antes você falou, ó, tem que ser da parte de vocês. E eu vou ficar fazendo o que eu tava... Exato. Mas hoje eu vejo o senhor mais, o negócio falou, ativo nos projetos, né? Tá curtindo muito. Mas né? eu tô mais leve no sentido seguinte, e os dois estão à frente. Eu sou suporte. Então, assim, mas dá trabalho de suporte também. Mas assim, eu faço de uma forma assim, às vezes o Taz briga comigo que nos dias de degustação eu não vendo café. Mas eu não vendo café, eu só fico conversando e tal. Seu Taz, eu tenho um jeito diferente de vender café. Tem dia que até vende. Mas eu quero contar a minha história, contar o jeito que a gente vive, falar, porque você vai criando um contexto e vai criando assim uma afetividade com o seu consumidor. Né? O mineiro ele é todo invocado, ele é todo cismado, né? Então às vezes estou lá no retaguarda dando um suporte, a energia, eu entendo um pouco de energia, aí na hora que a cafeteira para de funcionar, faltou uma água, eu busco, busca mais café que não deu, eu estou lá no suporte, né? O transporte e tal, eu dou todo o suporte para eles ficarem tranquilos no balcão, mas eu não tenho resultado nenhum de venda, eu tô o tempo todo dando esse suporte para eles, mas eu não tenho preocupação direta de venda. Sim. Até de vez em quando eu freio o Taz, não precisa tanto, vamos devagar. Ele falava sempre quando eu estava viajando, ele viajava, ficava 3, 4 meses fora, na que chegava no Carangola, na que descia a serra, pegava o trevo, a mesma oficina de mecânica, os carros no meio da rua,
na frente a padaria no mesmo lugar e tal. Você tá, isso aqui é tudo do mesmo jeito e tal. Aí ele virava e falava assim, pai, veja bem, que bom que tá tudo do mesmo jeito, porque cidade maiores, problemas maiores, né? Então assim, quando cresce, vai trazendo outros problemas que... Eu falo, a gente não precisa de tanto. Vamos ali no basicão ali, vamos melhorar assim, vamos na marcha, vamos deixar a coisa mais gostosa. Eu acho que o problema do empreendedor é isso. Às vezes a gente acelera demais nos planos nossos, e aí meu pai sempre me fala um negócio que é, meu filho, esqueça de curtir o momento. Exatamente. Não, porque você tem que aproveitar. É a caminhada. Você tem que aproveitar a época que você está vendendo muito, aproveitar a época que você está vendendo pouco, a época que você está produzindo. Porque senão você só fica querendo viver o futuro, e aí é o mal do empreendedor, né? Tem que frear, tem que ter alguém que pisa no freio. Eu sou desse jeito, eu viro 2 noites trabalhando, os meninos chegam aqui, aí eu falo com eles assim, na segunda-feira mesmo eu falei, vocês não vêm cá não, que eu já... que eu virei a noite em claro, eu quero descansar, quero ver a cara de ninguém, por favor, porque a gente acelera tanto que a gente tem que pisar um pouquinho no freio pra curtir toda etapa. Mas nós estamos começando a harmonizar isso um pouco. Esses dias nós paramos, eu estou com uma safra muito atrasada, está muito aquém do que eu gostaria na fazenda. Nós paramos tudo para reformar a nossa estrutura, de melhorar a nossa casa. Aí a minha nora fez um trabalho bacana, que ela é uma artista, e desenhou na parede assim umas cores que hoje retratam o Bonanza. Aí os netos começaram a frequentar mais a fazenda. Ontem estava lá na sessão de filmagens mostrando o nosso trabalho, e os netos o tempo todo no meio que atrapalhando. Depois, vem cá, não é que está atrapalhando, eles querem participar. Querem participar também. Aí nós jogamos eles em cima do terreiro suspenso e começamos a envolvê-los. Aí o baixinho lá de 8 meses lá mexendo no café e eu brincando, conversando com ele sobre o café. O que a massa não vai dar prazo às vezes de falar, mas fala assim, desses alinhamentos dos poderes. Nós estamos numa iniciativa privada, aí vem um sindicato forte em Carangola, bacana, tá fazendo um trabalho excelente. Aí vem o setor da agricultura de fervedouro na pessoa da Iris, o pessoal da Emater na pessoa do Henrique, e o Fabiano na frente da prefeitura de fervedouro dando suporte no evento que tem, convida a gente, monta um estande, coloca o nosso nome, faz questão de estar presente, enaltecendo o nosso produto que faz parte da região de fervedouro. A gente seguir, agora a Márcia está falando, nós estamos nos sentindo mais valorizados. Você nos chamando aqui para bater esse papo. Nós estamos agora nesse meio, né? O Taz me convidou agora, mas agora, Taz, veio falar o quê, né? Mas a gente vai se envolvendo e vai sendo assim, valorizado. E isso é muito bom. Nós estamos sentindo valorizados, nós produtores de café, né, que eleva a nossa região, que faz um trabalho, que está lá preocupado com o filho do meu parceiro. Estou preocupado se ele foi para a escola, se não foi. Não para. Hein? Não para. Não para, é um processo, né? De preocupado com quem está do nosso lado. Não sabe? é assim. Mas vocês vão ter que voltar, cara. É muita história, né? É muita história, vai ter que voltar aqui. Não dá pro programa só, passamos de uma hora. Mas assim, gente, eu falei, eu fico muito satisfeito. Foi um prazer demais, né? Prazer foi ter nosso. vocês com uma história bacana dessa, com um produto de qualidade, né? Como eu disse no programa que o Gustavo tinha vindo, ele já tinha comentado de vocês, a parceria que tinha, né? Então assim, hoje, né, vocês já falaram sobre aonde encontrar, Isso. mas também tem o Instagram. Qual que é o Instagram da Fazenda? Fazenda.bonanza. Fazenda.bonanza, né? Para o pessoal lá encontrar. O segue também por lá, entrar em contato, comprar produtos. Vai ficar um novo convite, né? Foi um prazer demais. Só convidando vocês, nós estaremos na exposição de Carangola e será um prazer, né, de quem quiser nos visitar, logo na chegada. Vai ter um ambiente chamado Vila Rural. Isso. E estamos lá para ter um papo, vamos prosear. Aí, né? viu? Então, tá um cafezinho sem pressa e para uma vida mais tranquila. Então, gente, Obrigada. Ficamos assim, muito obrigado. E um outro dia a gente talvez volta depois da safra, depois para falar de mais novidades, falar de empreendedorismo mais um pouquinho, né? Tem muita porque novidade. É muito gostoso e... Desafios, né? E eu fiquei decepcionado só com uma coisa. Cadê o café? Faltou o café, que foi erro da minha parte. Mais. Eu achei que vocês iam ter o Gustavo trouxe café, mas ele deu café pra beber. Eu deixei só água pra nós. Show? Fechou? Quase, né? 2 horas? Quase que 4 mil. Hã?
Encheu o cartão? Deu as 2 horas aí? Bacana demais. Foi. 40 minutos não foi não. A conversa não Foi parece. 1 hora Não dá pra sentir quando a conversa e é boa. 10 minutos.